Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre logaritmo da matemática, conteúdo do segundo ano do ensino médio. O nosso conteúdo está na página 149 do livro do primeiro ano, que nós vamos estar estudando juntamente conteúdos de primeiro com segundo, e falaremos aqui sobre logaritmo. Então a definição diz o seguinte: sendo A e B números reais e positivos, com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A o expoente x ao qual se deve elevar a base A, de modo que a potência A elevada a x seja elevada a B. Então estamos falando aqui de dois números, tá? Dois números A e B, que são reais e positivos. Dois números reais e positivos com A diferente de 1. O logaritmo chama-se logaritmo de B na base A, onde nós falamos aqui de base, tá? O termo base se refere à potência. Então tem algo relacionado aqui com potência, tá? Então nós temos o logaritmo de B na base A, o expoente x ao qual se deve elevar a base A, de modo que a potência A elevada a x igual a B seja elevada a B. Então nós temos o seguinte, ó pessoal, o logaritmo, tá? O logaritmo, na verdade, é o expoente. Quando nós queremos determinar o logaritmo de um número, nós queremos saber exatamente qual é o expoente. Por quê? Porque o logaritmo é o expoente x, tá? Onde se eleva a base e obtém o resultado b. Então nós temos aqui logaritmo de b na base a igual a x, onde a elevado a x é igual a b. Então aqui nós temos um logaritmo e aqui nós temos uma equação exponencial. Então, para resolver o logaritmo, eu utilizo a equação exponencial. E a equação exponencial ela tem exatamente potência, tem base e tem expoente. Por isso que no logaritmo nós chamamos o A de base. Por quê? Porque ele é exatamente a base da equação exponencial. E essa base, né, esse B nessa base A é igual a x. O x é o expoente porque é exatamente o x é onde fica, né, onde fica o x na equação, exatamente no expoente, tá? Então dizemos que o A é a base do logaritmo, tá? O A é a base do logaritmo, o B nós chamamos de logaritmando e o x nós chamamos de logaritmo. Então o logaritmo é o valor de x pelo qual se eleva a base para obter o valor de b. Vamos ver alguns exemplos aí de logaritmos. Então aqui nós temos os exemplos, tá? Primeiro exemplo, logaritmo de 8 na base 2, logaritmo de 9 na base 3, logaritmo de 1/4 na base 2, logaritmo de 5 na base 5. Então primeiro eu quero saber qual é o logaritmo de 8 na base 2. Ou seja, o que eu estou querendo saber aqui? Eu quero saber qual é o número que eu devo elevar ao 2 para que o resultado seja 8. Eu não sei qual é esse número, então vou chamar esse número de x, tá? Vamos chamar ele de x. Então, pela definição, o que eu devo fazer? Eu devo elevar esse 2 ao x, porque o 2 é a base, o x é o expoente, para que o resultado seja 8. Faz esse rodízio, tá? Então, implica, tá? Implica, setinha, que 2 elevado a x, você vai montar a equação, ó, 2 elevado a x igual a 8. Você sai do logaritmo, passa para a equação exponencial. Então, como que eu resolvo essa equação aqui? Pessoal, para resolver uma equação exponencial, eu tenho que pôr tudo na mesma base. Aqui está na base 2, aqui está na base 8. Então, nós vamos passar o 8 para a base 2. Nós vamos transformar na mesma base 2. Como que eu faço transformação de base, no caso aqui para a base 2? Fatoração.
Fatoração do 8, sempre dividindo por 2. Se eu quero transformar na base 2, vou fatorar dividindo sempre pelo 2. Então, 8 dividido para 2 são 4, 4 para 2 são 2 e 2 para 2 é 1. Então, você tem aqui um produto, tá? Do 2 três vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2, que isso aqui vai virar 2 elevado à terceira potência. Então, no lugar do 8 vai vir esse 2 elevado a 3. Então, vai ficar assim, ó. Flechinha, tá? 2 elevado a x igual 2 elevado a 3. Esse 2 elevado a 3 é o 8 fatorado, certo? Bem, fez a fatoração, substituiu 2 elevado a 3 pelo 8. Você tem agora uma equação onde as bases são as mesmas. O objetivo é isso, tá? Transformar na mesma base. Quando as bases são iguais, você vai eliminar as bases, você vai riscar elas e vai igualar os expoentes, porque se aqui é igual, as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, nesse caso, eu vou dizer que x é igual a 3. No caso, esse x igual a 3 é o resultado, é o logaritmo. Tá? O logaritmo de 8 na base 2 é o 3. Porque se eu elevo o 2 3 vezes, o resultado vai ser o 8. Certo? Então, dessa forma aí que vai ser feito. Bom, eu quero agora o logaritmo de 9 na base 3. Mesmo processo. Eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui igual a x. Tá? E aí faz esse caminhamento aqui, ó. 3 elevado a x e igual ao 9. Tá? 3 é a base, x é expoente, 9 é o resultado. Então eu vou pegar flechinha 3 elevado a x igual a 9. De novo, chegamos em uma equação. Sempre que você fazer isso, vai montar uma equação exponencial. Para resolver a equação exponencial, primeiro, vai mudar de base. A base é 3, então 9 vai ficar na base 3 também. Fatoração do 9 dividindo sempre por 3, tá? Porque eu quero na base 3. Então, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Quando chega em 1, para. O que deu aqui? O 3 multiplicado duas vezes. Então, o que é o 3 multiplicado duas vezes? É o 3 ao quadrado. Então, esse 3 ao quadrado vem para o lugar do 9. Ou seja, vai ficar flechinha 3 elevado a x igual a 3 elevado ao quadrado. O 3 ao quadrado é o 9 aqui, que foi fatorado. Bom, igualou as bases, todo mundo risca aqui a base, e iguala os expoentes. Então, sobrou x igual a 2. Esse 2 é o logaritmo, porque o logaritmo é o expoente. Então, log de 9 na base 3 igual a 2. Outro exemplo, log de 1/4 na base 2. Eu não sei quem é esse log, então vou fazer igual a x. Bom, fazendo igual a x, qual é o procedimento? Esse rodízio aqui, ó, flechinha para cá, flechinha para cá. Ou seja, 2 elevado a x tem que ser igual a 1/4. Você vai montar 2 elevado a x igual a 1/4. Certo? Bom, aqui complicou um pouco mais, né? Porque agora você tem fração. Como é que eu fatoro fração e quando a outra base não é fração? Bom, só inverter, tá? Só fazer a inversão. Como assim? Você vai transformar a fração em número inteiro, tá? Invertendo a fração. Então, no caso, vai ficar 2 elevado a menos x igual a 4. Por que menos x? Que é exatamente isso que acontece. Quando você inverte um número, tá? O segundo membro, um membro de uma equação, você inverte o sinal do expoente. Então, vai ficar 2 elevado a menos x igual a 4. De 1/4 inverteu para 4, porque 4 é inverso de 1/4, de 1 sobre 4. E o inverso de x é menos x. Então, quando inverte um número, você vai inverter também o expoente, tá? Agora sim eu posso trabalhar a fatoração do 4 para o 2, tá? Aí sim é possível fazer essa fatoração. Então, 4
dividido para 2 dá 2, 2 dividido para 2 dá 1. Isso aqui 2 vezes é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 elevado a menos x igual 2 ao quadrado, que é a fatoração do 4, certo? Igualou as bases, elimina aqui, o que sobrou, menos x igual a 2. Menos x igual a 2. Mas eu não posso ter menos x, né? Eu quero é x, não é menos x. Como que eu faço para tirar esse menos daqui? Multiplicar por menos 1 a equação. Tá? Para tornar positivo, multiplica por menos 1. Então, menos x vezes menos 1 vai ficar positivo ele agora. Porque menos e menos é mais, então fica x. E o 2 que está positivo, multiplicado pelo menos 1, vai ficar negativo. Tá? Qualquer coisa é só trocar sinal. Tira o menos aqui, bota ele para cá. Porque o x não pode ficar negativo. Então, nesse caso, o x a menos 2 é o logaritmo de 1/4 na base 2. E o último, logaritmo de 5 na base 5. Quem é o logaritmo de 5 na base 5? Vamos chamar de x. Bom, mas quem é esse x? Ele é o expoente. Quem é esse 5? É a base. Então eu tenho que pegar o 5 elevar ao x igual a 5. Então vai ficar 5 elevado a x igual a 5. Bom, já está na mesma base, né? Eu não preciso fatorar aqui, está tudo igual. Então x é igual a quem aqui? Quem que aparece aqui? Não aparece nada, né? Mas quando não aparece nada, em termos de potência, esse número é 1, tá? Nunca aparece 1. Então, considera sempre 1. Então, nesse caso, cancelando 5 e 5, vai sobrar x igual a 1. Pronto, esse é o logaritmo de 5 na base 5. Então, uma coisa que toda vez que for igual aqui, ó, tá? O logaritmo, logaritmando com a base, o resultado sempre vai ser 1. Beleza? Então, é isso aí, pessoal, a nossa aula de hoje. Nessa introdução, esse começo aqui, falando sobre logaritmos, tá? Amanhã estaremos trazendo aí uma atividade focada já nesse conceito aqui de logaritmo, da introdução, da definição e os exemplos que a gente fez aqui, tá bom? Então, até amanhã, nossa atividade aí para vocês. Assista a videoaula, veja o conteúdo que vai ser disponibilizado aí de forma digital nos grupos, tá? Até amanhã, então.